Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Mulher Brilhante. Hoje nós estamos com um vídeo, preparei um vídeo para vocês esclarecedor. De verdade, sabe aquelas dúvidas sobre o processo de restauração? Porque muitas vezes você não consegue viver esse processo da restauração, você sonha tanto, você busca tanto, mas parece que isso está tão distante da sua vida, parece que isso não acontece, você não consegue viver de fato a restauração na sua história, no seu casamento, no seu relacionamento, a sua restauração como mulher, né? Sua restauração como homem, talvez você é um homem que está assistindo aqui. E quando se trata de restauração, nós falamos tanto para homem quanto para mulher, o processo é igual para todos, tá? Então sejam bem-vindos ao canal. Eu quero pedir para você, se você ainda não está inscrito, inscrita, por favor, se inscreva, ajude aqui esse canal a ser propagado quando você... Então, vou pedir aqui para você, curta esse vídeo, deixe seu comentário do que você achou, se achou que foi esclarecedor no final, assista até o final e deixa o seu comentário aqui, isso vai realmente me ajudar, me nortear para os próximos vídeos, para poder também te entregar um conteúdo de excelência, tá bom? E claro, eu vou pedir para que você compartilhe esse link depois, que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para mim, tenho certeza que esses vídeos que eu tenho postado aqui têm lhe ajudado e espero te ajudar cada vez mais nesse seu processo, tanto na restauração da sua identidade, da sua vida com Deus, do seu processo, do seu propósito, quanto do seu relacionamento. O relacionamento, ele é só uma parte daquilo que Deus deseja fazer dentro de nós. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou falar para vocês hoje sobre por que muitas pessoas não vivem o processo da restauração. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse processo da restauração. Muitas pessoas não conseguem de fato viver a restauração no casamento, sonham com essa restauração, buscam por essa restauração, mas por que essas pessoas não conseguem viver? Talvez você seja essa pessoa, você tem buscado, você tem investido tempo, você tem se dedicado, você tem se empenhado, mas as coisas não têm acontecido na sua vida. Você não tem visto o processo andar, parece, sabe? Quando você olha e fala, parece que eu tô empacada. Sabe aquele carro no barro, atolado, não sai do lugar, fica patinando? É assim que você se sente muitas vezes. Talvez você conheça alguém também que esteja passando por esse processo e não consegue avançar. Hoje eu vou deixar aqui para vocês algumas ferramentas, algumas orientações esclarecedoras para vocês entenderem sobre esse processo da restauração. E eu vou ler uma passagem que está lá no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6, onde Deus dá um comando, né, para Josué. Ele diz: seja forte, corajoso, porque você vai comandar este povo. Quando eles tomarem posse da terra que eu te prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Viva de acordo com toda a lei. Não se desvie dela em nada, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie dela em nada, porque você terá sucesso em qualquer lugar que você for, se você não se desviar. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. E continua, ele diz: estude esse livro de dia e de noite. E se esforce para viver de acordo, com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha só, se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, lembra-te da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos falando aqui de uma palavra que o próprio Deus declarou. No caso aqui, ele declarou
para Josué, mas nós podemos tomar essa palavra para a nossa vida e aplicarmos nos nossos dias de hoje. E quando Deus ele nos dá esse comando, assim como ele deu para Josué, ele também nos orienta sobre essa verdade, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus de princípios. Ele não é um Deus que descumpre princípios. E ele também não é um Deus que vai se encaixar na sua realidade para fazer o seu milagre acontecer. Ele não abre exceções. Ele não abre alguma exceção diferente por nós. Então, sabendo que o nosso Deus é um Deus de princípios e que não abre exceção para ninguém, e ele pede para que nós saibamos viver de acordo. Gente, o que é viver de acordo? É viver entendendo e com convicção, fazendo o que precisa ser feito. De acordo com a palavra, a gente medita nessa palavra que fala, estude ela, estude esse livro de dia e de noite, de dia e de noite. E ele fala o quê? Pra gente se esforçar em viver de acordo. E aí, esse acordo, que ele fala pra gente se esforçar a viver como? De acordo com o quê? Com os princípios. Com os princípios de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? O problema é que a gente não cumpre princípios. A gente faz vista... É ou não é verdade? Nós fazemos vista grossa para princípios. E essa é uma real verdade de não vivermos muitas vezes a nossa restauração. Eu gosto muito de repetir essa frase para que ela entre na sua alma, no seu espírito, para que você entenda essa verdade. A linguagem do amor de Deus é obediência. Ele não vai abrir uma exceção para você. Ele vai precisar da sua obediência para ele poder entrar na sua vida e fazer a vontade dele acontecer. Você vai precisar se submeter aos princípios, a obedecer a Deus, a fazer aquilo que ele pede, a ser submissa à vontade de Deus, sim, para viver aquilo que ele sonhou para você. Há uma necessidade de cumprir princípios. Então, depois que eu li aqui a palavra, salve essa palavra em Josué, primeiro capítulo, a partir do versículo 6, medita nela, e o que a sua Bíblia fala é verdade. Deus, ele dá um comando. Então, vamos ouvir esse comando e entender sobre esse comando. Vamos lá. O que seria um princípio, né? O que é um princípio que Deus ele estabeleceu pra gente e como que funciona esse princípio, né? Princípio é algo eterno. Então, para começar, princípio sempre será algo eterno. É algo atemporal, tá bom? Não sai de moda. Princípio é princípio, a gente precisa cumprir. E princípio, contra o princípio não existe lei contrária. É princípio, é algo universal, tá bom? Como falar a verdade? Falar a verdade é universal, é atemporal, não sai de moda, é eterno. Assim, mas antes de entrar aqui no estudo dos princípios, eu quero te dizer uma frase para você salvar e gravar e escreva aí nos comentários para você registrar ela depois aí no seu celular ou no seu computador, que diz assim: quem quebra os princípios recebe castigo e quem honra princípios recebe recompensa. Então a gente sempre será honrado, aliás, sempre será recompensado por honrar princípios. Deus ama nos recompensar quando nós fazemos aquilo que é certo. Mas tá bom, Ju, o que é princípio? Como eu sei os princípios que eu estou cumprindo e os princípios que eu não estou cumprindo para viver minha restauração? Então, avalie. Respeito, consideração, honra é um princípio. Agora, eu gostaria de te perguntar para você fazer uma avaliação, porque esse vídeo é um vídeo para você fazer uma avaliação na sua vida, entender. Então, pega o papel e a caneta aí para anotar. O respeito. Você tem respeitado as pessoas à sua volta? Até mesmo a pessoa que você hoje talvez está tendo um relacionamento conturbado, talvez você está tendo muitas dificuldades. Você tem respeitado essa pessoa mesmo passando por conflitos? Ou você tem tratado essa pessoa
sem nenhuma honra, sem nenhuma consideração, você tem desrespeitado essa pessoa, tanto na frente quanto por trás. A honestidade e a verdade também são princípios. Você tem sido uma pessoa honesta, verdadeira? E ser verdadeira não significa ser invasiva, uma pessoa que fala demais. Não, é falar no tempo certo a verdade. A humildade também é um princípio que Deus nos recompensa. Você tem sido humilde em reconhecer que você também é humana. A humildade, então reconhecer que você também é falha, você também é humana e você é passiva de erros. Humildade. A empatia. Você tem desenvolvido a empatia? Isso eu falo no geral. Avalie o geral. Avalie o geral, como você tem se comportado. Você tem sido uma pessoa educada, uma pessoa ética? Você tem falado demais? Você tem sido uma mulher que fala muito? Uma mulher que ama a fofoca, destilar veneno, destilar ódio? Você tem sido íntegra, leal? E eu não tô falando sobre o outro. Não tem problema o que o outro faz. O outro é o outro. Eu tô falando sobre você. Você tem sido uma mulher de caráter? Em não falar mal, mesmo que você saiba que existem pessoas falando mal de você? Você tem sido uma mulher que tem autogoverno, domínio próprio? Autogoverno é algo fundamental. Você precisa se conhecer para conseguir se governar. Domínio próprio. Ou você tem falado pelos quatro cantos, pelos quatro ventos, tem falado tudo que vem na memória, tudo que você tem vontade, você tem sido aquela mulher impulsiva, compulsiva. Como? Gente, nós precisamos entender, Deus é um Deus de princípios. Ele não vai se adequar à falta de princípio sua. A sua falta de governo, de domínio próprio, de buscar pelos dons do Espírito, de caminhar pelo Espírito, de obedecer a palavra, de cumprir, de fazer o básico, que é orar, ler, meditar, que é pedir para Deus te moldar, no forjar o caráter. Você tem se dedicado e se submetido à soberania de Deus? Que a vontade dele perfeita, que é boa, perfeita e agradável, se cumpre independente da sua? Você tem se colocado diante? Muitas vezes nós não vemos as coisas acontecer na nossa vida porque nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. E nós começamos a limitar o poder de Deus na nossa vida a partir do momento que nós não cumprimos os princípios para que Ele se revele a nós. Para que Ele seja o Deus que pode se revelar e vir. Porque eu posso fazer na vida dessa minha filha aqui. Sabe por quê? Porque ela tem sido fiel. Ela tem sido íntegra. Ela tem sido humilde. Ela tem sido honesta. Ela tem sido verdadeira. Eu posso fazer. Porque eu tenho visto o quanto essa minha filha tem sido uma mulher que respeita. Que presta honras. Que se domina. Que se autogoverna. Uma mulher que se coloca debaixo da minha soberania, a minha vontade pode prevalecer, não a dela. Eu vejo isso. Deus tem visto isso em você ou não? Faça essa autoavaliação. Talvez nós não vemos as coisas acontecer porque nós não nos submetemos. É necessário se submeter à soberania do Senhor. Que a vontade dele seja feita muito além da nossa. O que é a nossa vontade perto da vontade de Deus? Gente, a minha chave virou um dia que eu estava no hospital e olhei para o pai em um leito de quase morte. Olhei para ele e falei, pai, que a sua vontade prevaleça. Eu não quero mais viver pela minha própria vontade, mas eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, que a sua vontade seja feita na minha vida. Essa foi a frase que virou a chave. E realmente eu me submeti. E a minha vontade passou a ser nada, porque eu queria que a de Deus fosse tudo. E você tem sido uma mulher generosa? Uma mulher solidária? E quando eu falo sobre isso, é para você olhar o contexto todo. Não é para você só olhar o seu relacionamento. É para olhar o todo, porque Deus avalia o todo. Ele não vai avaliar apenas um terço da sua vida. E para completar, um princípio também importante de avaliação é a mordomia. E eu vou explicar para você o que é isso. É quando você cuida daquilo que Deus colocou e confiou na sua mão. Você tem reclamado daquilo que você tem hoje? Você tem murmurado? Você tem olhado para aquilo que você tem com gratidão ou com falta de gratidão?
Você tem aprendido a cuidar daquilo que Deus te deu, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito? Você tem cuidado, zelado pelas suas coisas, pela sua casa, pelos seus filhos, por aquilo que você tem nas suas mãos? Ou você tem feito de qualquer jeito? Se nós não cuidarmos daquilo que Deus nos confiou, esse princípio precisa ser zelado e a gente precisa estar atenta. Porque se nós estamos negligenciando esse lugar, Deus também não consegue entrar na nossa vida com a provisão necessária de cuidado e de restauração. Nós somos mordomos na terra, somos mordomos do nosso corpo. Como você tem se alimentado, como você tem cuidado do seu corpo físico? Deus nos emprestou, nos confiou esse corpo para cuidar do templo, né? É o templo do Espírito. E se você não cuida bem do seu corpo, como você vai zelar pelo Espírito Santo que habita dentro? Entende? Então nós precisamos aprender a cuidar do templo, nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmas com excelência para poder também cuidar do Espírito. Porque afinal, se nós não sabemos cuidar do nosso corpo, do nosso templo, como vamos aprender e saber cuidar do Espírito? Como saberemos lidar e aprender a lidar com as emoções, aprender sobre o autoconhecimento, a cuidar das nossas emoções, gerir as nossas emoções? Fica bem complicado. Então, nós somos mordomos e precisamos fazer com excelência. Esse vídeo, ele não tem intenção de botar peso na sua vida, mas ele tem a intenção de trazer clareza dos lugares onde você precisa, com um papel e uma caneta, começar a avaliar o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado em você. A restauração trata-se de um processo em nós, interno, de conhecimento, de clareza das áreas que precisam ser transformadas. É claro que com a ajuda do Espírito Santo, quando nós nos submetemos a fazer a vontade dele, ele vem e nos ajuda. Com certeza ele nos ajuda. Mas nós precisamos nos submeter a fazer o que precisa ser feito, a cumprir com os princípios, a fechar as portas de entrada daquilo que não provém do Senhor, para podermos então receber aquilo que vem dele. Há uma regra, há um princípio. Então entenda que essa palavra que eu trouxe hoje para você de clareza, esclarecedora, é para trazer na sua vida também uma transformação. Papel e caneta e se esforce, leia, medite em Josué 1:6 e entenda sobre essa verdade que Deus está te convidando a fazer, a cumprir os princípios. Comece a viver a sua transformação e lembre-se que quando os princípios são quebrados, os céus são fechados. Então, se submeta a fazer aquilo que é certo. Se submeta a fazer a vontade de Deus e viva por uma visão. Viva pelo propósito. Viva por aquilo que Deus tem para a sua vida. E busque ser semelhante a Cristo. Eu tenho absoluta certeza que desejando viver cada princípio de maneira íntegra, você viverá a sua restauração. Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu desejo que você, de fato, viva essa transformação. Eu trabalho com mentorias para mulheres, mentorias individuais, onde eu vou te ajudar, te impulsionar a viver esse processo de transformação na sua essência, na sua alma. Sabe aqueles lugares onde você pode estar travada, paralisada, onde você não consegue mudar, alcançar novidade? Eu posso te ajudar e quero te ajudar. Desenvolver um trabalho maravilhoso, de excelência, para poder te servir. E claro, gostaria muito de ter você como aluna na mentoria. Para mais informações, o meu contato está aqui na descrição desse vídeo. Leia, pegue o meu celular, o meu contato, o WhatsApp, manda uma mensagem. Vai ser um prazer te receber, te atender e te poder te servir também com a minha mentoria. Um grande beijo.